Boa noite, corujas. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Pela terceira vez estamos tentando iniciar essa live. Vamos ver se agora dá certo. Vamos continuar que agora vai dar certo. Certo? Tá dando erro, tava caindo, não tava conseguindo. Mas vai dar certo agora. Vamos lá. Vai dar certo agora, Thaís. A terceira é a terceira. Vamos todos entrar para a live. Não tá dando também. Para mim nem chamando não tá, gente. Não sei porquê. Não sei o que tá rolando. Tá travado demais. O que é isso? O que o universo quer nos dizer sobre isso? Tentou me chamar, Thaís. Tirar aqui, tenta me chamar agora. Tu tá escutando e vendo agora? Antes eu nem tava. Estou tentando chamar a Thaís, mas tá difícil. Thaís, se não dá, sai da live e entra de novo pra ver. Eu não sei o que tá rolando. Não sei se é o Insta, ou se é a internet. Porque pra mim até então a internet tá como se estivesse ok. Não sei o que tá rolando, meu povo. Tentar aqui mais uma vez. Ó, Olha, subiu. hoje tá difícil. Hoje tá difícil, viu? Mulher, tá me vendo? Pronto. Tô. Pelo menos isso. Tu tá me vendo? Eu tô, amiga, eu tô rindo porque quando não é um problema é outro. Ainda agora eu tava Ô, entrando Jesus, e tu ficava muda. Eu já tava entrando meu em Deus. desespero. Ai, E o povo mandando mensagem pra mim no privado. Cadê a live? Cadê a live? Eu digo, eu tô tentando, estamos tentando. tô tentando, mas tá, vai dar certo, meu povo, agora. Eu até cansei de repetir a mesma coisa do início da live, sabe? Eu digo, vai ser introdução mesmo agora. Vai ser introdução, e é Aí isso. corta da outra live. Nem dá pra cortar, porque nem salvar salvou. Foi-se embora. É, então E era não é algo. Não é pra ser, exatamente. Exatamente. então, galera, vamos lá de novo. Vou tentar introduzir porque é importante. Pronto. Boa noite para vocês. Como é que vocês estão, meu povo? Então, eu gosto de chamar todos os meus seguidores, as pessoas que vêm assistir a live de corujas, porque são pessoas que estão em busca do autoconhecimento, da autoconsciência e autorresponsabilidade. Então, sejam todos bem-vindos, corujas. E aqui é a Thaís Beze. Ela tem um perfil, ela iniciou com um perfil novo agora para falar sobre desenvolvimento pessoal dentro, né, da vida dela, e ela vai mostrar isso no dia a dia, como é que ela aplica esse desenvolvimento. Então, quem não segue ela, comece a seguir, né? Dê essa força aí para nós. Por E o que favor. mais? E o Acho que que é mais? isso, né? Ah, e para quem tá, não, aí para quem tá aqui assistindo a live, comenta, conversa com a gente. Vai ser importante esse diálogo com a gente sobre esse tema. O tema de hoje vai ser sobre obesidade mental, sobre esse excesso de informações no nosso dia a dia, principalmente hoje em dia com Instagram, com Facebook, com um monte de outras redes sociais. E quem está aqui, curte a live no coraçãozinho que fica aqui embaixo. Eu não consigo apontar o dedo mais porque a Thaís está embaixo de mim. Então, o coraçãozinho aqui embaixo, você taca o dedinho no coração. A gente adora ser carinhada. Carinhada? Acariciada? Enfim, o português bem dizido. E
né? Compartilha com alguém, chama alguém para assistir também, né? Quem não segue a Thaís, segue. Eu acho que é isso, por enquanto. Sim. Então, vamos lá. Aí eu comecei fazendo uma pergunta para a Thaís, onde a live caiu, que foi sobre o que é a obesidade mental para ela. Uhum. O que é a Então obesidade vamos lá. mental para você? Para mim, você utilizar, você aprender muitas coisas, principalmente sobre o mesmo tema, e você não fazer nada com aquela informação. Então, ou seja, é literalmente como se ficasse uma gordurinha mental ali no teu HD para nada. Então, e eu acho que isso acontece muito quando a gente gosta do assunto, principalmente. Né? No meu caso, eu amo estudar sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Então, assim, às vezes eu tô lendo um livro de fantasia, daí tem uma frase, uma citação ou qualquer coisa do tipo que o personagem fala, daí eu grifo e eu fico, caraca, que insight, que chavinha que virou aqui em mim e tal. Só que eu não uso aquilo ali pra nada, sabe? Não uso pra mais nada. E quando a gente se torna criador de conteúdo, isso dá uma certa mudada, né? Porque tudo e qualquer coisa pode se tornar um conteúdo. Então a gente acaba dando mais atenção para aquilo ali, a gente acaba criando um banco de ideias em algum lugar para a gente ir deixando aquilo ali armazenado. Então, em algum momento a gente vai resgatar aquela informação. Mas quando não, quando, né, é um assunto mais aleatório, no momento que a gente tem contato com aquela informação, ela é muito significativa. Só que depois você não faz nada com ela. Então é como se você não passasse pelo processo de racionalizar aquela informação. Então, para mim, a obesidade mental é isso. É você acumular vários conhecimentos que não vão te levar a lugar nenhum. E entenda que não é nem sobre porque então tudo que eu vou fazer eu tenho que ganhar dinheiro com isso tudo que eu for aprender. Não, às vezes, por exemplo, você está assistindo um vídeo, sei lá, sobre perguntas no chat GPT que são interessantes. E aí você olha e fica, caraca, olha que legal, que legal. Isso poderia ser útil para mim algum dia. E tu nunca faz, sabe? Tu nunca usa aquela informação. E aquilo ali vai te sobrecarregando de alguma forma, né? É, eu já vejo também de uma forma mais ampliada. Eu não sei se é ampliada, eu vou dizer ampliada, mas eu não sei se é ampliada, tá, Thaís? Porque eu vejo assim, tipo, como né, a gente que é formado, né, e nesse mundo academicista da vida e tal, que incentiva muito cursos, certificados e mais Sim, certificados, e é como se o meu currículo Lattes, que é o currículo que, né, para quem não é formado, é um currículo para profissional acadêmico, que aí bota lá todos os seus certificados e tudo mais. Fosse a única intenção, de fato, assim, é preencher aquele currículo Lattes com mais sim. informações possíveis, para dizer que eu sou foda, porque eu dou conta de muitos assuntos. Porém, entretanto, todavia, será se eu de fato dou conta desses assuntos todos que eu vi durante a vida toda? Porque dentro, pelo menos depois que eu me informei, uma das coisas que eu fiz, né? Eu não tinha condição para poder começar a fazer formações, né? Eu estava realmente sem dinheiro, mas pelo menos livro eu conseguia comprar. Então eu Uhum. comprei alguns livros e peguei um livro e li. Eu acho que eu li o mesmo livro umas 3 a 4 vezes, todo assim, mas não foi de qualquer jeito. Foi inclusive fazendo slides e pontuando coisas e levando no meu dia a dia. E aí eu fiquei me perguntando assim, cara, é muito foda, porque tem muito aprendizado aqui nesse livro que eu posso internalizar ele de fato, viver no meu dia a dia essa informação e vai ficar em mim. Não vai sair, Exato. assim, não vai ser só uma leitura qualquer, ela vai ficar em mim, porque eu levei isso para o dia a dia. E aí, dentro desse livro, por exemplo, falava muito sobre esse movimento do aqui e agora, de viver o momento do aqui e agora e tal. Eu, como é que eu vivo de fato esse momento aqui e agora? Porque entender ele teoricamente parece simples, entender ele teoricamente, mas na prática eu consigo de fato viver esse aqui e agora? E como é que O funciona aplicar, esse né? aqui e agora? Como é que eu aplico? Como é que eu, por exemplo, como psicóloga, vou passar essa informação para o meu paciente? Se eu não dou conta nem do que se trata de fato
eu entendo teoricamente, mas não a prática, entende? Sim, Então eu, sim. eu vejo muito isso, assim, como obesidade mental, assim, esse monte de currículos, de certificados, de cursos e mais cursos, de buscas e mais buscas, sem de fato vivenciar essas buscas na vida prática, né, no dia a dia. Sim, eu vejo muito isso. Porque assim, que a gente, principalmente hoje, com o advento da internet, a gente é levado a conhecer ter vários conhecimentos aleatórios, beleza, isso acontece e é natural. Nem tudo, de fato, que você vai aprender, você vai aplicar em algum momento. Mas eu acho que tornar isso consciente é importante. Porque muita gente nem percebe o quanto já aprendeu sobre aquele assunto e nunca usou aquilo ali de uma forma útil para ela, né? Às vezes até só para facilitar alguma coisa. Um exemplo, a gente vê muito vídeos no TikTok do tipo, aqui também, né, Reels, daquele tipo, com quantos anos você descobriu que... Aí vem uma curiosidade de algum utensílio, alguma coisa que a maioria das pessoas usam, mas a gente nunca entendeu que era para aquele fim, né? E aí tu olha aquela curiosidade, legal. E aí depois você vai fazer uso daquele utensílio, mas tu não tenta aquela forma nova que foi dita para usar, né, e tal. Então, isso aí, claro, é um detalhezinho, né? É só para você ter uma ideia de quanta informação a gente absorve e não usa para nada, né? E aí eu acho um Uhum. desperdício de memória, sabe? Porque, como você falou, a palavra que você falou, ela é, assim, ela define muito, é o internalizar. Porque até o processo, né, de aprendizado, se a gente analisa, a gente tem que utilizar os 5 sentidos. É a forma mais eficaz de você aprender alguma coisa. Então, tanto é que se você lê em voz alta algum trecho que você não está conseguindo entender, é muito mais fácil de você conseguir compreender se você começar a ler em voz alta, né? Então, que é a ideia de você falar e ouvir. Outra coisa, se você... Aí, assunto acadêmico, como você comentou, é muito eficaz quando você estuda um tema para apresentar um trabalho, por exemplo. Porque você passa por essa internalização de, eu vou usar esse assunto para alguma coisa. Sabe, a galera que já fez faculdade, ou então na época da escola mesmo, quantos trabalhos que era só digitado que a gente tinha que entregar ao professor, que a gente não faz ideia do assunto, a gente não lembra mais, que a gente fez de qualquer jeito, copiou e colou da internet só para entregar, né? É diferente daqueles, por exemplo, um seminário. Também trazendo para a faculdade, o TCC, a maioria das pessoas que fizeram, de fato, o seu TCC, né? Se você perguntar algum detalhe hoje, né, tipo, não vai lembrar de tudo com exatidão, mas o tema dela, se no dia a dia acontecer alguma coisa que evoque esse assunto, você vai lembrar que você fez um TCC sobre aquilo, né, porque você trabalha arduamente, é um trabalho acadêmico que você trabalha arduamente, né? Então, ver que então, esse Sim. processo de internalização. Então, você botar em prática faz toda a diferença. O meu TCC, falando em TCC, aí me lembrou uma frase que eu me lembro muito, assim, que foi algo, inclusive, que mexeu muito comigo e eu trago até hoje esse rolê, que é onde o Peus, que é o teórico da minha abordagem, ele fala da importância de você expressar o que você está sentindo, quando você está sentindo, e isso acaba quebrando todo o poder que antes tinha sobre você, né? Sobre, eu estou nervosa, ou estou ansiosa. E eu acho que eu já falei isso aqui em outras lives, mas isso é algo que eu repito tanto porque ficou muito em mim, porque isso me impressionou muito. Eu lembro que na época, sabe, Thaís, eu ia fazer na clínica escola, eu ia fazer o atendimento, eu sabia da minha capacidade dentro da minha possibilidade da época, eu sabia da minha capacidade, que eu sim era capaz de atender aquela paciente e tal, e tererê. Só que quando eu chegava no dia da supervisão para falar com a supervisora, eu parecia uma bestada. Eu gaguejava, eu esquecia, sabe, assim, um negócio muito doido. Eu não conseguia dizer, parecia que eu não lembrava de nenhuma teoria, de nenhum conceito. Parecia abestada.
Aí a professora me lascou no meio do período, porque ela me jogou um monte de livro para me ler, assim, no meio das férias. Eu passei as férias inteiras só estudando os livros, porque ela, além de mandar eu ler, para poder ela garantir que eu ia ler, ela disse: eu quero resumos. Sim, é uma forma. Resumos. Aí eu, tá bom, né? Aí eu fui ler, e foi nessas leituras que eu vim me ter dessa frase específica que me chamou muita atenção. E aí, depois que voltamos, que eu fui para supervisão, e eu lá, com muita dificuldade, eu parei assim: peraí, ainda, eu posso dizer uma coisa, professora? Ela, pode. Aí eu fiz assim: é porque toda vida, quando eu venho falar sobre o assunto, eu fico tão nervosa que parece que eu tô abastada. E aí eu falei exatamente isso, sabe? Diz assim: eu fico tão nervosa que eu não consigo dizer, eu não consigo lembrar de nada, eu fico gaguejando, tudo some da minha cabeça. Aí ela, olha, acontece isso com vocês também, turma? E a turma, sim! Aí eu olhei assim: gente, eu não tô acreditando nessa situação. É sério que ninguém disse nada. E aí foi, a professora acolheu todo mundo e tal. Aí depois disso eu Legal. consegui falar mais livremente, sabe? Isso meio que quebrou toda essa loucura. E aí, levando para Lembra? uma atualidade, foi na semana passada, na sexta-feira, que eu fui fazer live com o Levi, eu estava muito nervosa. Aí eu cheguei e disse logo assim: gente, eu tô tão ansiosa. Aí, pronto, a ansiedade passou. Passou. É meio doido É. isso. Lembra muito aquela outra live que a gente fez uma vez, falando sobre a questão da vulnerabilidade, né? Que Uhum, uhum. você se for vulnerável te fortifica, né? Não é você usar a vulnerabilidade como uma desculpa. Por exemplo, você do seu trabalho, não é que, eu fico nervosa, então eu vou, tipo, professora, eu fico nervosa, então eu não vou mais falar, não vou mais apresentar, não vou mais fazer a sua aula. Não, professora, eu quero fazer, eu quero aprender, eu estou aqui, mas saiba que eu estou nervosa, então eu vou fazer do meu jeitinho, tenha paciência, né? E aí automaticamente você sentiu, largou aquela pressão, né, do teu ombro. É, justamente. E é isso que eu estou falando, fala sobre esse movimento que a gente está falando, de pegar uma informação e aplicar na prática mesmo, de fato. Eu fui lá, li aquela frase e disse: é assim que funciona? Deixa eu testar de fato para ver se funciona comigo. Fui lá, testei e realmente funcionou, e estou levando e estou passando adiante essa informação. Sim. Entende? Então, isso realmente nos enriquece, nos faz crescer, quando a gente É. realmente usa. E é engraçado porque, por exemplo, a única forma, primeiro, a única forma de você saber se aquela teoria de fato funciona é se tu colocar em prática. E, e saber quais são as adaptações que tu vai ter que fazer. Né? Porque, por exemplo, hoje existem muitos webinários gratuitos, por exemplo. Né? E Uhum. daí você faz um monte, ou então tu começa a fazer e não termina, e aí fica por isso mesmo. Aí tu só, né, fica, não, nada disso funciona, isso tudo é balela e tal. E aí tu pergunta: mas tu testou? Não, eu tentei tipo, um dia. Tipo, não é bem assim, né? E daí eu acho que a obesidade, o lado ruim dela, né? O maior prejudicial é que você está perdendo oportunidades de ter um conhecimento, de facilitar a tua vida de alguma forma, sabe? Ou então adquirir algo que vai ser útil para ti. Porque para eu pensar, o autor, ou então o professor, o mentor que falou daquilo ali, né? Se ele é sério, de fato, ele já vivenciou, ele aprendeu, na vida dele já tá aplicado, né? Se tu comprou, tu adquiriu aquele produto, tu não botou em prática, o problema é teu. Pro autor não vai fazer qualquer diferença. Então, é você a única pessoa que está perdendo uma oportunidade, né? Até de saber se dá certo ou não. Sim, sim. Outra coisa, nada a ver e tudo a ver ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, sabe, ou frases, ou pode ser qualquer coisa, como você mesmo citou lá no início, sobre uma frase de um texto que tu leu na história que você Uhum. estava lendo. Eu faço isso com tudo, de fato, não só com histórias, mas com o próprio Instagram, ou TikTok, ou qualquer coisa que eu veja, de fato. Já aconteceu muito com as séries do Grey's Anatomy. Quando eu assisti, assim, que eu vi aquelas frases específicas lá, eu digo: cara, é uns tapas na cara, muito bem dado, assim, eu Sim. acho. E isso eu começo a aplicar.
E eu já tive de vivenciar, inclusive de estar dentro de um ônibus, passar e ver um outdoor com uma frase, ou um negócio assim, um post, alguma coisa assim, bem nada a Aham. ver, lá uma frase específica que parece que estava falando comigo aqui naquele dia, sabe? E aí eu pegava e, tipo, pera, deixa eu aplicar isso aqui de fato aqui no Sim. meu dia e ver como é que realmente isso me influencia. E é incrível como isso ajuda. Hoje eu Muito. estava vendo um vídeo, uma apresentação, não, como é? Uma conversa, um bate-papo igual o nosso aqui. E a mulher falou uma coisa que eu realmente concordo com o que ela disse, que foi sobre a vida fala com a gente. Vale a gente realmente escutar o que a vida tem a dizer. Escutar. Então ela fala o tempo todo, numa música, num filme, num outdoor. E aí Fala. a É gente só às você vezes estar passa atento, né? totalmente despercebido, né? É. E aí a importância de você se fazer presente no momento, né? Que a gente não tem esse costume. E, por exemplo, você vai pegar o ônibus, daí você fica no telefone o tempo todo. Cara, é um caminho, muitas vezes, que tu passa tipo 1 hora ali dentro. E tu passa 1 hora só no telefone. Né? E às vezes no percurso você poderia ver alguma coisa, ver alguma cena. Eu cansei de aprender e tirar muita coisa da minha vida vendo cenas, alguma coisa que estava acontecendo enquanto eu estava indo do trajeto do trabalho para casa, enfim. E eu sempre gostei muito de me fazer presente nos lugares, né? Eu sou assim. Antes eu achava que eu era só muito fofoqueira, mas depois eu percebi que eu gosto de observar pessoas, sabe? Eu gosto de aprender observando. Tanto que um dos meus rolês favoritos é ir sozinha em uma cafeteria. E não é tipo, eu vou para ler e tal. Às vezes até eu levo um livro, né, que às vezes pode ficar muito tediante, mas o meu gosto mesmo é pedir o café e ficar ali observando as pessoas, sabe? Às vezes até ficar criando fanfic na minha cabeça, sabe? O casal dali tá no primeiro encontro e nananã, e aí eu crio uma fanfic, assim. Mas eu acho muito legal e a gente consegue, de fato, aprender. Eu lembro que eu tive uma época que eu fiquei, assim, obcecada em aprender sobre numerologia porque eu Uhum. pedia sempre muitas respostas do universo, e aí eu comecei a perceber que eu via muitos números. Nem sempre eram repetidos, né? Mas do nada vinha um número que meio que sobressaltava sobre meus olhos, sabe? E aí eu ficava assim, eu falei, rapaz, aí eu fiquei sabendo que existe a questão da numerologia e tal. Algumas pessoas acreditam que os anjos se comunicam pelos números, né, e tal. E Já vi aí, isso mas também. enfim, é, eu comecei a estudar sobre numerologia para isso. Então eu ficava muito atenta a tudo. Daí eu via um número, aí eu já, né, tentava achar um significado para aquilo ali. E é um processo divertido, né, de se fazer e de manter a tua mente ativa também. É porque fala muito, não, Uhum. você tem que estudar, se manter estudando a vida toda. Não precisa ser nada intenso, mas tipo, sempre estar estudando para te manter o teu cérebro ativo e na velhice, né, você é menos difícil, digamos assim, de você ficar senil e tudo mais. Porque tu tá mantendo o teu Uhum. cérebro ali ativo o tempo todo. Só que eu vejo que não é nem só estudar, porque senão tu só fica exausto, sabe? Até porque o estudar tem um sentimento também que ele é muito ambíguo. Porque, por exemplo, a gente trabalha muito o nosso ego quando a gente estuda. Porque você se colocar no lugar de aprendiz exige muito do teu ego, de você não ficar orgulhoso, com o ego ferido. Porque quando tu vai começar a aprender alguma coisa, tu ainda não sabe. Você é um aprendiz. E nem todo mundo consegue se colocar nesse lugar de aprendiz. Porque não, porque eu sou burro, porque eu sou mais burro da sala e não sei o quê, eu não quero mais isso e não sei o quê. Isso é o ego, né? Porque você está aprendendo ali. Só que eu acho que a partir do momento que você está estudando, 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 e tu nunca aprende nada, você está fazendo de um jeito errado, né? E aí é a outra, eu acho que é o outro fio da navalha, porque você começa a atingir a tua autoestima. Então, acho que até para você estudar, você tem que saber estudar. Você tem que primeiro aprender a aprender, que cada um tem um jeito, né, de você aprender e absorver aquela informação. E eu acho que esse é um lado importante de você não acumular conhecimento desnecessário. Porque você começa, tipo, caraca, eu leio tanto, eu estudo tanto e eu ainda me sinto tão burra, né? Então, a partir do momento que Eu tu acho aprende.
E eu acho que Pode esse falar. movimento de se sentir burra depois de estudar tanto é justamente esse movimento de não aplicar no dia a dia. Sim. Porque se eu aplico, eu vou estar acumulando de fato um conhecimento, não só nesse sentido de saber que ele existe, mas eu sei que ele Uhum. existe, que ele funciona e está sendo aplicado na minha vida, né? Sim, Porque, por exemplo, aí vou voltar aqui no caso que você citou da numerologia. Você precisa acreditar na numerologia ou não acreditar de jeito nenhum? Considere o que você vê ali, alguma forma de tipo, será se isso significasse assim? Isso faria bem para mim? Isso me sim, geraria um desenvolvimento, não no sentido de estagnar e parar, de ficar dependente das coisas, sim. mas assim, o que, é que eu posso aprender com isso? Essa informação aqui, ela me leva para onde se eu considerá-la? É. Às vezes é só, tipo, eu tô, sei lá, tô precisando fazer uma escolha. No fundo, você já até sabe qual é a escolha que você quer fazer, mas você precisa de uma afirmação externa. Acontece. Não é a melhor né, dos mundos, mas às vezes acontece. E aí você toma aquela decisão, que no fundo já era sua, de um jeito mais seguro, digamos assim. E, por exemplo, conhecimento é sempre conhecimento. Eu conheço pelo menos 3 pessoas que são ateus, e é muito legal de conversar com eles, porque 2 deles dominam a Bíblia de um jeito assim fantástico, fantástico. E não é pra, tipo, eu aprendi a. Eles de fato aprenderam a Bíblia, e não é para estar discordando de ninguém ou estar questionando a fé do outro. Não, eles são super respeitosos. Eles estudaram a Bíblia porque eles dizem assim, Thaís, aqui é um livro que tem um conhecimento de vivência mesmo, tem umas lições que você pode aplicar na sua vida que são fantásticas. Você tira a parte da espiritualidade, né, e você aplica como se fosse uma filosofia. E aí eu fiquei parando assim, eu falei, cara, olha só que louco, você absorver um preconceito, né? Você abster, na verdade, um preconceito, ele te abre tantas possibilidades. Então imagina, a pessoa, um ateu que se torna super fiel porque ele diz que é uma filosofia que para ele fez sentido na Bíblia. Tipo, cara, olha que louco isso. Né? Não é porque ele acredita numa divindade, é porque aquele conhecimento ele aplica na vida dele. E daí eu acho isso assim incrível e abre muitas possibilidades de você aprender coisas em lugares mais inusitados possíveis, sabe? Desenho animado. Nossa, eu adoro assistir desenho animado com esse olhar de, cara, será que vai ter alguma coisa que eu vou conseguir absorver, né? Mas de um jeito divertido e não cansativo também. Pô, Eu mulher, não- tô É, falando em desenho animado, me lembrou aquele do, né? Não é o Baby Looney Tunes, mas eu só acho que é só Looney Tunes, alguma coisa assim da Netflix, que é eles já adultos. não vi Eu acho que ainda. é super recomendo, inclusive. Porque lá você consegue perceber algumas coisas assim muito interessantes. Por exemplo, o Pernalonga, ele aceita muitas coisas que o Patolino faz sem se posicionar, sem impor Eu sei limite, por qual é. exemplo. É, Sabe, tipo, e aí você entende assim, cara, olha, se ele tivesse imposto o limite ali naquele momento, ele não teria vivenciado toda essa desgraça que ele vivenciou no desenho, naquele negócio, sabe? E aí eu fico assim olhando e digo, caramba, tem muita lição aqui que dá para aprender. Né? Se você for com um olhar crítico para a coisa. sim. É tanto que uma pessoa uma vez disse assim, gente, toda vez que tu vai assistir uma coisa, tu sempre tem alguma coisa para aprender. Eu digo, pior que eu tenho. Eu sempre estou analisando, cara. Porque É um para mim olhar faz que ele é sentido essa treinado, né? análise. Faz, faz. Sim. E tem muita coisa que, por exemplo, você evita quebrar a cara de algum jeito, ou então passar por algum dilema, quando você aprende com a experiência do outro, seja ela ficção ou não ficção, né? Mas assim, cara, você tá ali, pra que que eu vou inventar a roda? Alguém já passou por aquilo ali, né? E não se preocupe, você vai ter percalços e desafios na sua vida. Não é deixar de viver um ou outro que, pronto, tu vai deixar de aprender pelo fracasso. Não, sempre vai acontecer alguma coisa, não se preocupe. Então, se você atalhar algumas coisas, né, não vai prejudicar. Mas eu acho que é isso, até esse olhar que a gente está comentando, ele só é treinado
quando a gente aplica. Uma coisa que eu amo fazer, eu tenho nas minhas leituras, eu tenho uma planilha, porque eu sou assim, eu sou cadelinha do Notion, né? Então eu uso ele para tudo na minha vida. E aí eu tenho um template dele que é só de leituras. E nessa eu tenho uma planilha que é escrito lições. E lá todos os livros que eu leio, eu vou colocando lá pelas suas categorias e tal, de aprendizado, citação e nananã. E eu acho incrível o quanto um livro puxa o conhecimento de outro, sabe? Às vezes eu estou lendo algum livro de psicologia, que é, né, inteligência emocional e tal, alguns ficam como psicologia, e eu linko diretamente com algum princípio estoico, por exemplo, que eles se comunicam muito. Daí eu fico, Sim, nossa, eu já li isso em algum lugar. total. E aí, falando nisso, lembra muito sobre a filosofia mesmo, a filosofia, né, dos antigos. Eles já viveram Sim, muitas coisas que a gente pode aprender com essa vivência. Mas hoje em dia a gente está tão num rolê muito egoísta e de olhar só para si, a gente não consegue nem olhar para o outro, né? Nem aqui nesse agora. Imagina no agora, no antigo. Ixi, agora eu gaguejei só. Imagina lá no antigo ainda. Então, é difícil a gente olhar para trás e dizer assim, o que eu posso aprender com essa história aqui, com esse movimento aqui? O que é que faz sentido eu aplicar hoje no meu dia? Então, uma das coisas que eu gosto muito de uma lição é a seguinte coisa. Existem duas formas de aprender. Na experiência ou na observação. Na experiência, você vai ter que levar na cara. Você sim. vai sofrer porque você vai levar na cara para poder aprender, né? Agora, na observação, você vê que o outro levou na cara, não foi você. E você pode aprender com isso. Mas a gente não consegue pegar esse, muitas vezes, a gente não consegue pegar esse movimento de olhar assim, eita, deu merda ali na Thaís, ó. Pera ainda. Acho que é melhor eu não fazer Deixa eu ver isso, ali. não. Eu Deixa eu acho que é repensar. melhor eu ir para outro caminho. Deixa eu repensar. Sim. Acontece muito mesmo. E é tão menos sofrido, né? Justamente, porque eu aprendo com o que já foi praticado e ensinado ali. Nessa experiência de, como você citou, de olhar para um diálogo de outras pessoas, para uma relação ali de alguém. Então você vai ver, será se isso realmente funciona? Não funcionou ali. Será se comigo funciona? Eu sou o top Alecrim 10 assim, dourado. master, hiper, né? O alecrim dourado que nasceu do campo, vocês assim mesmo, Sem ser semeado. para poder dar conta desse rolê sem sofrer também? Será se eu banco mesmo? Então tem muitas relações, por exemplo, que a gente se envolve sabendo que não funciona, mas achando que a Sim, gente vai conseguir fazer funcionar, né? sim. E aí E, tem e, disso. por exemplo, eu acho que também hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo que a galera também tá com olhar, tá com, na verdade, uma forma de viver muito combativa. A pessoa, ela vive 24 horas na defensiva. E daí, por exemplo, às vezes aparece um vídeo de um criador de conteúdo que eu não gosto. Então, sei lá, ele em algum momento da vida disse alguma coisa que eu não concordei. Pronto. Tudo que ele disser eu já não vou analisar. A maioria das pessoas continua seguindo só esperando um momento onde ela pode criticar, sabe? Tipo, não, mano, ouve, trabalha a tua audição, sabe? Tira esse lado combativo, porque você tem muito a aprender, né? Não tem como um ser humano falar bosta 100% do tempo, isso não existe. Ele pode falar 99%, mas 1% ele vai falar alguma coisa que faz sentido. E pode ser algo que se essa mensagem chegou em si, é porque de alguma forma, alguma coisinha tu tem que ouvir, sabe? Eu acho que você perde essa oportunidade de aprender alguma coisa de novo, por ego, por orgulho, tipo, né, já na crítica e tal. Não, não ouça essa pessoa. Então,
Então, essa pessoa é mais burra do que eu, então eu não vou ouvi-la porque, né, ela não tem nada a me ensinar. Cara, até as crianças têm coisas a ensinar pra gente. Então, assim, de novo, quem é Principalmente, você? na verdade. Eu tenho uma amiga que ela usa uma expressão que eu adoro, que é assim, quem é você na capinha do Kisuke para se achar dessa forma? Entendeu? É excelente. É exatamente isso, sabe? Então a gente pode aprender muita coisa e, de novo, é aprender e aplicar. Porque senão só passa por você. Sim, Tanto é que é isso muito comum, é muito comum você, tipo, shorts do YouTube, por exemplo, que ainda não tem tantos criadores quanto nas outras redes. É muito comum você passar a assistir um corte, dá alguns dias, você passa, você vê aquele mesmo corte e tu não lembra que tu já tinha visto. Sabe? Às vezes tu mas assiste. aí, né, aí a gente já tem um outro rolê muito grande que é preocupante, muito preocupante na minha opinião, que é a forma como a gente tem usado as redes sociais. Eu acho que não tem outra coisa para mim pontuar, se não for por aí. Uhum, Porque é algo que chama muita atenção, tem trago alguns movimentos de diagnósticos de TDAH erroneamente, uhum, traz muitos prejuízos, né, cognitivos mesmo nesse uso de vídeos de poucos segundos, acostuma o nosso cérebro, porque ele é uma maquinazinha, sim, apesar sim, de tu tá dominando, biológica, né? ele vai se acostumar. Então aí a gente acaba, né, a gente mesmo. Vocês entenderam a palavra? Eu acho que isso é uma repercussão da nossa educação precária. Porque eu não digo nem dos adolescentes, mas a nossa geração, que é o que está mais prejudicado e panicado. Porque ó, a nossa geração, ela começou a usar a internet, a gente ainda pegou esse início, esse mundo sem internet e o mundo com a internet. Então a gente foi jogado na internet e, tipo, vai, aprende a lidar com isso. E a gente não foi adaptado a ser responsável pelas nossas escolhas. A gente não é. A gente tem sempre alguém para culpar, a gente sempre tem alguém para cuidar do que você consome, né? Então, assim, tudo é muito regrado. Então, hoje que tu tem a internet, que é você que tem que selecionar o que tu vai estudar, quanto tempo tu vai consumir, o que você vai consumir, a gente não está educado para isso. A gente não consegue, tipo, estipular. Eu postei o Reels esses dias dizendo dicas para você consumir a rede social de uma forma saudável, né? E é algo que é tão básico. O primeiro, coloca um timer, né? Tipo, eu vou olhar o Instagram aqui, eu vou botar um temporizador no meu celular mesmo. Gente, o temporizador ele funciona em segundo plano, tu não precisa estar com ele aberto na tela. O próprio celular já faz isso, né? Tu não precisa baixar aplicativo nem nada. Bota o temporizador de 20 minutos. Vai ficar rolando os 20 minutos. Aí teve uma pessoa que me mandou assim na DM. Eu gostei dessas dicas, só que a primeira ela é um pouco inviável. Porque se toda vez que eu for abrir a rede social eu tiver que colocar um temporizador, não vai ser prático. Eu falei, se você não consegue colocar um temporizador quando for olhar a rede social, significa que você está abrindo muito o aplicativo. Não tem Mas não é necessidade, porque só você uma abre por vez que se tédio. coloca. Não é só uma vez, não, se você coloca na minha mente. Pelo menos no meu, eu coloco uma única vez. Não, Botei, já faz muito tempo. E ele me avisa quando já passou os 20 minutos. Aí eu só tenho que sair. pois é, mas qual era a ideia da pessoa? Porque a maioria das pessoas usa a internet, a rede social como? Vamos usar o exemplo aqui do Insta. Tu nem quer abrir o Insta. Tu não abre o aplicativo de forma consciente. É o tédio. Tu tá na fila do banco, tu não tá fazendo nada. Aí tu abre. Aí tu vai ao banheiro fazer xixi, tu abre o Instagram. Tu vai beber água, enquanto o bebedouro tá enchendo, tu abre o Instagram. Aí na cabeça dessa pessoa era isso. Toda vez, sabe? Toda vez eu vou ter que abrir o temporizador para colocar. É sinal de que você está abrindo o aplicativo muitas vezes sem Ah, necessidade. Entendeu? Então, assim, te sim. programa. Consome isso, entende que tu vai consumir essa rede social de um jeito consciente. Porque senão tu se cansa, tu não percebe o tempo passar. Né? As pessoas normalmente não percebem quantas vezes tu abriu o aplicativo. Né?
No E o Android dá próprio para fazer histórico do Instagram tem como saber também quanto tempo tu gasta, né? no, 5 horas no dia. no Android tem como você saber quantas vezes você abriu o aplicativo. Ele tanto te dá a hora toda, quanto quantas vezes você abriu. E é muito legal. Normalmente, quando as pessoas estão com muita ansiedade, eu tenho uma amiga que ela estava meio assim, aí naquela vibe meio bem triste, bem ansiosa. E aí a gente conversando, aí ela falou, Thaís, eu não sei de onde vem isso. Não sei, meu trabalho tá bom, minha relação tá boa, né? Ela é casada e tal. Daí eu fiz esse teste, a gente conversando sobre várias coisas, e aí me deu esse estalo. Eu falei, manda, deixa eu ver aqui o teu celular. Eu vi, era de noite esse dia, ela já tinha aberto o aplicativo mais de 100 vezes. Tinha 120 e poucas vezes. Falei, olha só de uma rede social. Ela falou assim, ela, caraca, depois que a gente vê esses números, é que a gente começa a criar consciência da coisa. Entende? Agora me deu curiosidade, eu quero ver o meu, já, depois eu terminar a live. Se tu não conseguir achar, tu me avisa que eu te mando um tutorialzinho. Olha aí. Que eu tinha postado até no perfil de literários. Eu tinha feito esse tutorial. Deixa eu até postar de novo aqui nesse. Mas é muito interessante isso, porque quando você para ver, você fica chocado com a realidade. Aí vem a obesidade mental. Porque tu imagina, tu abrir, 50 vezes o teu Instagram por dia. E aí tu é bombardeado de conteúdo. Tu vai colocar isso em prática? Não vai. A maioria das coisas tu nem vai lembrar que tu viu. Mas o teu cérebro guarda aquela informação. Então, assim, tu não lembra, mas está ali, sabe? E está ocupando um espaço que poderia estar sendo ocupado de uma maneira útil, né? E aí, para mim, Sim. o útil é você aplicar. Fora essa questão do próprio cérebro, né? Porque tem toda uma química, eu não vou saber dizer, porque eu não estudo o cérebro nesse sentido. Mas tem toda uma química que é gerada a partir do momento que você assiste um vídeo rápido. É como se você satisfazesse e isso te gerasse prazer. E aí, É, prazer. Aí assiste mais um vídeo, terminou, prazer. Aí mais um vídeo, prazer. Aí você fica acostumado com prazeres imediatos, a com prazeres em dopamina. curto prazo. Eu quero aquele prazer assim que me deu prazer e pronto, acabou. E aí, outro fator, talvez, a sua amiga sentir tanta ansiedade. Porque ela tá tendo muitos movimentos de prazer e aí o cérebro tá, tipo assim, quase viciado, né? Quase não, É, tá é viciado. viciado. A É. verdade E é sabe essa. o que é mais Vamos falar a verdade. interessante? É vício. A dopamina é um vício, né? E tu sabe o que é mais interessante? O nosso cérebro, ele precisa estar em equilíbrio. Então, por exemplo, a adrenalina, que é o hormônio, o neurotransmissor que, né, te gera a atenção, né, a fuga. Então, quando você vai malhar, tá produzindo adrenalina, que é para o teu corpo ter força, né, de você reagir. A dopamina, ela é um neurotransmissor que muita gente associa ao prazer, né? Depois que você faz alguma coisa, você sente prazer ali. Na verdade, a dopamina, ela é um neurotransmissor que ela dá ação. É mais ou menos isso, é da ação. Ela te motiva a fazer aquilo. Entendeu? Tipo, eu sei que o Instagram me gera essa felicidade depois, esse prazer. Então, eu quero essa dopamina. E ela faz você ter o movimento de ir, né? Só que o nosso cérebro, ele precisa se reequilibrar o tempo todo. Então, se tu imagina, tu tá jogando carga de dopamina no teu cérebro, tu tá ficando viciado no êxtase, no prazer. Pro teu cérebro voltar ao equilíbrio, ele vai começar a liberar hormônios para te deixar triste. Que não é para te ficar depressivo, é só para te reequilibrar. Porque o nosso cérebro ele não sabe o que está acontecendo. Então, na cabeça dele nossa, essa pessoa está passando por uma situação na qual ela está em desequilíbrio hormonal. Eu vou ter que equilibrar isso aqui. Aí começa a trazer descarga de tristeza. E é por isso que vem muita ansiedade, angústia. Porque o teu cérebro está tentando equilibrar, só que o tempo todo. Tu vai ficando triste para ficar equilibrado, aí tu larga dopamina de novo. Aí lá ele tem que te deixar mais triste ainda. E outra coisa é assim, quanto mais o teu cérebro, como você falou, ele é treinável. Quanto mais eu consigo ter um prazer rápido, mais difícil vai ser de eu alcançar esse pico de novo. Então, cada vez eu vou precisar ter mais prazer, entendeu?
Então, Sim. assim, isso Sabe é o que muito o insight complicado. que eu tive agora, você falando sobre isso? O quanto que esse movimento, que a gente está falando apenas do Instagram, né? A gente está falando do vício e tal, mas o que que isso pode gerar? E olha que loucura, a gente começa a falar sobre um assunto e vai falar para outro, nada a ver e tudo a ver. Mas que pode estar ocorrendo, gente, sabe o quê? Uma dificuldade, inclusive, nas suas relações. Porque você quer sempre estar com prazer, sentindo Exato. prazer. Então, se você está numa relação e naquele momento ali não está aquela empolgação toda, A olha paixão quem vem aqui querendo atenção. Olha quem aqui quer atenção. maravilhosa. Oh, meu Deus! Dá um oi pra Você é todo muito mundo, já com linda. esses olhos bonitos, para as pessoas verem teus olhos, mulher. Olha esses olhos. Esses olhos bonitos. Oh, Pois meu é. Deus. Então, assim, quer dizer o quê? Eu tô numa relação com você, a gente tá ok ali, passou ali um pouquinho aquela paixão, aquela loucura, Uhum. tá indo um pouco mais pra rotina. Aí eu perco a graça, eu não quero mais porque não tá mais naquele rolê do prazer. Você se entendia muito fácil, né? Se entendia muito fácil, acaba as relações muito fácil e acaba voltando para aquele mesmo rolê. Ou seja, Sim. eu estou em busca de prazeres imediatos. E aí eu perco relações profundas, porque eu só estou em busca de imediatismo. Sim, sim. E, por exemplo, a questão do por que que eu dei uma pausa, né? Tanto em Instagram, TikTok, até os próprios shorts. Eu hoje consumo muito o YouTube, vídeos longos e de preferência no computador, tipo, aqui consumindo de uma forma consciente, ativa. Né? Tipo, vou agora consumir alguma coisa para eu aprender algo, ou então um podcast. Podcast é comum, a gente sempre está ouvindo ele fazendo outra coisa, né? Limpando uma casa e tudo mais. Vou aproveitar esse momento. Não, tudo bem, acontece. Mas eu tenho esses podcasts específicos de entretenimento também, né? Mas é muito difícil a pessoa que consegue sentar para ouvir só o podcast. E olha que a maioria dos podcasts hoje são vídeos, né? E são de entrevista, de conversa. Só que você não consegue. Se você colocar, por exemplo, no seu computador, aí tu tá olhando o Instagram ao mesmo tempo, né? Eu vou colocar na TV. Tipo, tá olhando também outra rede social ao mesmo tempo. Não consegue focar numa coisa só. Cinema, Uhum, tipo, né, filme, aliás. Tu vai assistir um filme, é muito difícil a pessoa que não puxa o celular para ver alguma coisa. uhum. Eu tenho É, amigos. eu particularmente faço muito isso. E quando eu me percebo fazendo, eu vou criando estratégias para lidar com isso. O que, que eu posso fazer para evitar isso? Geralmente eu pego o celular e jogo ele lá. Sim, Porque, quando eu vou porque trabalhar, eu assim, para também. poder eu ir pegar, eu tenho que me levantar e ir lá. E aí muitas vezes eu penso 3 vezes. Sim. Eu vou me levantar para ir lá. Aí eu não, eu vou ficar aqui mesmo. Aí eu foco mais no que eu estou fazendo de fato. Aí a gente volta para aquilo que a gente falou. É vício. Entendeu? Porque não é só. Não é o celular, são as redes sociais. Que é justamente a forma mais rápida que você tem de ter entretenimento. Né? Essa é a Uhum, grande problemática. Tanto é que antigamente, quando o telefone era até só mensagem, SMS, que tinha comunicação e tal, ainda assim a gente não era viciado. A gente conseguia ficar sem celular. Né? Tipo, hoje, pela questão da segurança e comunicação, é difícil você sair de casa sem celular. Mas você falar para um adolescente que a gente saía sem celular, que não existia celular, é inconcebível para ele. Tem uma irmã de 17 anos que ela disse, mano, eu não consigo visualizar. Eu falei, sim. E a gente marcava rolete. Vamos para o cinema, no shopping. Todo mundo só tinha telefone convencional. Todo mundo marcava um horário e um ponto de encontro. Todo mundo tinha que estar ali naquele horário, naquele ponto de encontro. Porque senão você não tinha como encontrar com a pessoa. Né? Então, assim, não é o celular que vicia. É essa carga de dopamina que a gente tem do entretenimento instantâneo. Né? Não é só o E aí, celular. falando novamente sobre o tema obesidade mental, você está aqui ouvindo tudo isso. E aí, o que, que você vai fazer com isso? Pergunta é, o que, que você vai fazer com essa informação que você está tendo aqui na live hoje? Você vai aplicar alguma coisa, vai tomar alguma decisão com isso? Assim, percebeu algo? Tipo, eu tô.
Cara, eu vi lá que a Thaís falou sobre esse temporizador, sobre o tempo que eu abri a rede social. Vou lá olhar. Caraca, é muito número ali. Então, o que, que tu vai fazer com essa informação? Que decisão você vai tomar? Que tipo de atitude você vai começar a ter a partir de então? E aí, isso sim vai mudar a sua vida. Não é só a gente falar por falar, né? Não é só você escutar por escutar. E aí, por exemplo, sabe, uma das coisas que eu percebi muito, Thaís, que esse movimento real, né, da atualidade das redes sociais e tal, estava me gerando muito a minha atenção, ela foi sendo minada. Eu não estava conseguindo Exatamente. mais manter a atenção em algo por muito tempo. E eu ler o livro, tu é doido, é muito difícil para mim ler um livro. De ler o livro e ficar ali naquele livro. Aham. E aí, uma das alternativas que eu criei foi tipo assim: eu vou pelo menos me permitir ler uma página ou duas Perfeito. páginas. Outra coisa que eu tenho feito, por exemplo, é quando eu estou indo para o curso, né, de filosofia, que eu vou pegar o ônibus, eu tenho escutado no fone de ouvido a música e guardo o celular escondido em outro lugar para mim não ficar pegando para ver. E enquanto eu não estou com nada na mão, eu pego o livro. E as músicas que eu coloco são justamente músicas que não vão me dar essa quebra de informação, né? De Atenção. eu ficar bugada entre duas informações Sim, totalmente diferentes. Então, geralmente é música mais só, só o lo-fi, né, que chama. só sonoras, não tem nenhuma letra, né? E aí eu coloco as músicas, vou escutando, uma música clássica, por exemplo, vou escutando, que já eleva a minha vibração. E enquanto eu vou lendo um livro e vai me trazendo ali informações e vou conseguindo aplicar aquelas coisas ali no meu dia a dia. Então isso já me ajuda muito para eu conseguir voltar a inserir a leitura na minha vida. Que antes eu li um Uhum. livro, misericórdia, antigamente, quando não tinha celular. Entendeu? Sim, Quando eu sim. não tinha celular, eu lia o livro, eu comia o livro. E aí depois eu digo, o que foi que aconteceu comigo? O E a celular. gente não percebe, né? Eu fiquei muito feliz esse ano. Foi uma meta que eu havia estipulado que eu consegui atingir, que foi voltar ao hábito da leitura. Né? Hoje eu fico entediada se eu não tenho nenhuma leitura. Hoje eu já tenho que me controlar para não, porque, por exemplo, eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo. Só que daí eu tenho que estipular o limite, porque senão começa a confundir as coisas, sabe? Então, mas uma regra, por exemplo, que eu aplico para mim. Como eu consumo muito conteúdo de pessoas que falam sobre produtividade e tudo mais, essas pessoas leem muito e também indicam muitos livros. E eu ficava louca querendo consumir todos e não tem como. Daí, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Foi bom. Essa pessoa está falando sobre, sei lá, gestão de tempo. E indicou esses livros aqui. Eu sempre monto uma escala. Eu vou ler 3 livros sobre esse assunto. E eu só saio de um livro para o outro quando eu aplicar os ensinamentos do primeiro livro. Se eu não aplicar, eu não vou para o próximo livro. Entendeu? Eu não vou, não me permito ir. E nem comprar outro, de forma alguma. Não, se eu aplicar. Porque, por exemplo, antes eu ficava, eu vou estudar sobre marketing digital, que é algo que eu acho legal. Eu já separava tipo, uma lista com 5 livros. Falei, não, deixa eu ler o primeiro. Eu li o primeiro, aprendi o básico, comecei a aplicar algumas coisas. Eu vi, não gostei muito do assunto, aprendi o que eu tinha que aprender, apliquei, internalizei, não quero mais me aprofundar nisso. Ou seja, olha a grana que eu ia desperdiçar se eu tivesse na empolgação comprado um monte de coisa. Né? Então, com outros livros, coisas que eu percebi. Normalmente, livro de inteligência emocional, você sempre tem exercícios, né? No final de cada capítulo tem alguma coisa prática, nem que seja uma pergunta para você responder. E eu tenho uma mania eu sempre faço marcações e eu separo por cores. Por exemplo, esses exercícios práticos, eu marco de laranja. E aí o que eu fazia? Eu marcava todos, vou colocar na minha planilha, e daí quando eu terminar a leitura, eu volto para fazer todos os exercícios. Nunca fazia.
Gente. Oi. Mas ela é aplicada, né? Voltou? Voltou. É. Eu digo assim, hoje, agora eu não vou sair daqui não, porque da outra vez eu tentei ajeitar aqui, aí deu merda. Vou Pronto, ficar olha aí. aqui. Vou esperar até voltar. Tá aplicando os aprendizados. Né? Então, assim, só para, né, finalizar, eu aprendi isso. Hoje, eu termino um capítulo de alguma coisa que eu estou lendo, eu vou aplicar. Normalmente, quando eu compro um livro, eu já compro um caderninho de brochura, sabe? Aqueles mais baratinhos, pequenininho e tal. Eu falei, pronto, eu já compro o livro e o caderno. Porque daí eu vou fazer, vou ler e aplicar, ler e aplicar, ler e aplicar. E para mim tem feito muita diferença, porque eu vejo hoje que vários livros se comunicam muito. Então, tem alguns Sim. livros, né, que você nem precisa ler o livro todo. Vai ter livro que tu já vai dominar tanto aquele assunto que tu vai comprar um livro novo para ler capítulos específicos. Né? Então, para te não saturar do assunto. Mas eu tenho essa regra comigo. Eu só começo uma nova leitura, né, de uma nova categoria se eu aplicar a anterior. Senão. E de admirável, minha filha, porque eu vou te contar, a senhora faz planilha passada, tem a paciência para criar planilha. Gente, eu tô no caderno mesmo, eu vou escrevendo no caderno, porque se for para me botar no computador, eu vou querer ser perfeccionista, querer fazer uma coisa bonita, eu vou perder um tempo do caramba. Sim, Mas assim, por quê? Porque eu eu sei tive como que eu investir. funciono, sabe? Sim, Eu sei como sim. eu funciono. É. Eu gosto desse porque é justamente isso. Eu investi quase uma semana. Eu sou assim também. E eu adoro coisas estéticas. Então, nossa, eu quero criar várias coisas muito bonitas e tal. E eu fico, não é esse o objetivo. Foca. E aí, quando eu crio um modelo pronto, é isso, é esse modelo que eu quero. Daí eu uso o mesmo, porque senão realmente não, eu perco mais tempo, né, com a estética da coisa do que com o que é válido. Mas eu tenho porque, por exemplo, às vezes eu lembro que eu vi uma frase, uma citação que é perfeita para alguma ocasião e eu não consigo lembrar. Então, com essa minha planilha, eu coloco uma hashtag, né, do lado, dizendo mais ou menos o que é o assunto, então eu consigo só pesquisar direto. Então, todas as citações de livros que eu já li, sei lá, sobre o pensamento positivo, entendeu? Daí eu consigo filtrar e vai me mostrar isso aí. Massa, Então, massa. né, que é Muito legal. massa. E tudo num lugar só. Então, que era outra coisa que eu também tinha um problema, que às vezes eu anotava no bloco de nota do celular, aí depois eu anotava num caderno, aí em outro caderno, Mulher, eu lembrava. tu devia começar era a vender essa planilha aí. Vou te contar, viu? Eu fiquei curiosa. Não, esse Fiquei é o afim. projeto. Inclusive, eu quero fazer vlogs, né, no YouTube. Eu quero investir muito no YouTube, porque eu quero atrair pessoas que vão consumir o meu conteúdo e aplicar, sabe? Que vão consumir, vão parar para consumir o meu conteúdo. Isso é uma coisa que eu acordei comigo mesma. Porque, cara, a gente passa tanto tempo pensando no conteúdo e tal, e aí as pessoas só passam direto, então não vai ter um significado na vida daquela pessoa que, para mim, é algo muito importante. Né? É eu conseguir dar alguma modificação na vida daquela pessoa, nem que seja uma ideia, sabe? Para mim, isso é muito importante. Perfeito. Então, eu falei, vou investir em vlog no YouTube, porque dá para eu conversar de boa, a pessoa vai estar entretida, porque eu vou estar fazendo outras coisas, não é só eu parada olhando para a câmera, né? E aí, ao longo dos vlogs, eu também quero ir mostrando esses templates que eu fiz no Notion e tal, porque eu acho muito legal, sou apaixonada por eles. E aí eu consigo também mostrar com detalhe e tudo mais, porque, cara, para mim foi muito útil. Né? Então, eu consigo. E ele é daqueles que você consegue tanto abrir no computador, como abrir no celular, e aí, enfim. De qualquer lugar tu tem acesso nessas informações. Aí eu vou mostrar também e vou botar para vender também o template, né, que a gente chama. Pois é, galera. Quem aí tá assistindo, que tá curtindo esse assunto, tá aí, ó. É Thaís.beze, B-E-Z-E, o arroba dela Sim. desse novo perfil. Vamos seguir.
Vamos, né, começar a acompanhar o conteúdo dela, para poder a gente aprender também, né, algumas outras coisas e aplicar na nossa vida de fato e transformar nossas vidas, certo? E aí, Thaís, me diz, qual é o ensinamento atual que tu está querendo aplicar? Então, vamos lá. O último ensinamento que eu tô na fase de aplicar é de um livro, de uma biografia, na verdade, do David Goggins. Eu esqueci agora o nome da biografia, mas botar o nome dele, né, a gente acha. Que se chama... Ele criou uma teoria que é a do pote de vitórias. E aí, o que que ele diz, né, nessa teoria? Que você tem que buscar ter pequenas vitórias ao longo da sua vida. Porque daí, toda vez que tu estiver passando por um desafio maior e tu começar a se sentir incapaz de, né, de cumprir aquele desafio, você recorre a esse potinho de vitórias e tu lembra, putz, mas eu já tive essa vitória, então eu vou conseguir. Então, hoje eu estou correndo atrás de uma pequena vitória, que é pequena para alguns, mas ela é enorme para mim, que é de correr uma maratona de 5 quilômetros. Então, eu voltei a treinar, fazer corrida, porque assim, a minha resistência está péssima. Né? Eu não consigo correr durante 5 minutos, por exemplo. Eu corro só 1 minuto e assim, morrendo. Então, eu estou voltando os treinos para isso e consegui correr essa maratona de 5 quilômetros. E aí vai ser uma grande vitória no meu potinho. Daí toda vez que eu começar a duvidar de mim, por exemplo, eu não vou conseguir criar o hábito da atividade física, ou então da musculação, ou algum esporte. Eu não sou capaz de chegar nesse lugar, de me alimentar direito, ou qualquer coisa do tipo. Porra, mas aí eu já consegui vencer né, tipo, competir, na verdade, uma maratona de 5 quilômetros, né? E eu vou poder recorrer, ter essa vitória para eu recorrer sempre. Então, eu estou construindo pequenas vitórias. Outra que, de fato, ela é bem pequena, mas para mim ela vai ser assim, o número 1 no meu potinho é aprender a tabuada. Eu sempre fui péssima em matemática. Eu aprendi para passar. Então, se tu perguntar, eu acho que eu sei a tabuada, não sei a tabuada de 3, por exemplo, eu já não lembro. E aí, esses dias eu estava vendo métodos de memorização, né? E daí um dos testes é para você aprender a aplicar na tabuada matemática e tal. E aí eu vou querer aplicar para aprender a tabuada, porque vai ser uma grande vitória. Toda vez que eu me sentir muito burra em alguma coisa, algum assunto de exatas, sabe, eu vou lembrar, não, mas eu sei a tabuada, eu aprendi a tabuada, entendeu? Então eu tô nesse momento de aplicar pequenas vitórias, né, de conquistar pequenas vitórias para eu recorrer quando eu precisar. Que massa! Olha aí, ó, dicas e dicas e mais dicas do que você pode estar aplicando aí no seu Né? dia a dia que possa te ajudar. Eu espero que vocês estejam gostando também dessa live, assim como eu. Eu, pelo menos, eu estou adorando, estou aprendendo várias coisinhas aqui. Já vou separar esse momento para me olhar lá no meu Instagram, porque o temporizador já tem. E falta só mesmo eu olhar para ver quanto tempo eu estou gastando nesse Instagram ou em outras redes sociais. Né? Eu já tenho consumido menos também, sabe, Thaís? Eu tenho já tido essa consciência maior, né? Mas, assim, eu acho que dá sempre para melhorar, de Sim, fato. sim, sim. Uma coisa que eu tenho feito também muito é sempre estar reavaliando quem eu estou seguindo. Porque normalmente a Sim, gente perfeito. Eu segue, também faço a isso. gente escreve, se inscreve e só esquece, né? Só deixa lá. Mas, e aí, às É, vezes tem até um conteúdo que nem te faz bem e tu não para de seguir, sabe? tem uns conteúdos assim que chega e você sabe que é tóxico, e aí você fica lendo, ou vendo, Sim, ou ouvindo, e não gera de fato nenhum benefício para você, né? Só tá te levando para baixo. Então é muito sim, importante realmente fazer essas reciclagens, não só no Instagram, como na vida como um todo. Está sim, chegando aí o final do ano, aí tem essa faxina que é importante ser feita, já vai começando com as redes sociais, vai devagarzinho, vai, né, deletando alguns, não precisa ser de uma vez, vai devagar. Aí depois sim. você vai vendo outras possibilidades de reciclagem também, relacionamentos,
né? Aquela pessoa que só te põe para baixo. Ou também nas coisas de acúmulo mesmo na vida, Sim. né? Tem um monte de livro, mas que livro é que de fato faz sentido para você hoje? O que não faz mais de fato sentido? Doa. Então, esses dias mesmo eu separei uns livros que eu tinha e botei na, no terminal de ônibus, que tem uma estante lá para Sim, compartilhar livros. eu Eu acho coloquei sensacional. lá, É. coloquei Uma coisa lá. que a gente faz com frequência aqui em casa, que aqui a gente é muito adepto ao essencialismo, né? Não sei. Inclusive, eu tô até relendo, né? Eu comecei a ler agora o Essencialismo, mesmo o livro. Eu indico muito, ele é excepcional. E não é aquela coisa radical, né? Então, o Will, que é o meu noivo, ele já aplica muito, ele é uma pessoa extremamente minimalista, mas a gente tem com frequência aqui em casa o hábito de a gente ter uma cesta branca, grandona, assim, e a gente pega um ambiente por vez. Então, por exemplo, o nosso banheiro. A gente bota tudo que tá no banheiro, a gente bota nessa cesta. Tudo, sem exceção. Desde o sabonete, o papel higiênico, tudo. E aí a gente deixa, no nosso caso, a gente deixa aqui na varanda, que tem como, né, afastar das gatas. E aí a gente, durante uma semana, a gente avalia o que a gente precisa, a gente pega na cesta só o que a gente precisa e leva pro banheiro de volta. E aí aquilo ali, aquele objeto já pode ficar lá. E durante uma semana a gente faz isso, porque quando acabar a semana, a gente olha a cesta e a gente vê que tem um monte de coisa que a gente não usa. Entendeu? E aí a gente já ou descartar ou então dar para alguém, né? Outra E coisa aí, também que eu faço, sabe, Thaís, olha, como tem esse negócio de comprar muitos produtos de cabelo, mulher, né? Cabelo, maquiagem e tal. Eu tenho feito uma coisa que eu vou usar até o fim para e jogar aí, fora, para depois eu vou lá e compro outro. sim, Porque senão eu percebi o quê? Que eu estava usando o outro, deixava de usar o que estava perto do fim, e aí eu ficava com dois tubos só acumulando. acumulando espaço. E aí, tipo, Sim. um lá esperando assim, não, um dia eu vou usar. Um dia eu uso. É, E um nunca dia eu vou, chegava esse não dia. chega. É, a gente faz muito isso. Na cozinha principalmente. A nossa cozinha, ela só tem utensílios que a gente usa. Entendeu? Então, não tem, isso aqui, essa colher é muito bonitinha. Mas é bonitinha lá. A gente já tem a nossa quantidade certa. Copo. Eu sou apaixonada por copo. Copo, caneca, se deixasse, mesmo se eu me deixasse levar, nossa, eu ia estar entulhada e ia estar super infeliz. Porque quanto mais caneca e copo você tem, menos você usa. Né? Então aqui em casa a gente tem 3 utensílios de cada coisa, porque somos só nós dois. E aí, se vier uma pessoa a mais, né? Ou então se quebrar aquele, já tem um outro. E, por exemplo, toda vez que eu vou no supermercado, eu vejo um copo muito bonitinho, e aí eu fico, ai, vamos levar, vamos levar. Aí toda vez que o Will vira pra mim e fala assim, tá, qual é o que tu vai quebrar? Aí eu já fico meio, deixa pra lá, eu queria. Eu adoro o Will, cara, é Ele é maravilhoso. muito prático. Ele é muito prático. E o pior é que não é da boca pra fora. Se eu chegar pra ele e falar, não, eu vou quebrar o de caveira transparente. Ele, não, beleza. Chegar em casa, a gente vai se desfazer desse outro copo e pega um novo. Né? Mas isso é um exercício que é muito interessante, porque a gente vê o quantas coisas desnecessárias a gente está comprando e que tu não vai usar, entendeu? Às vezes não é nem só pelo critério financeiro, né? Mas fica entulhado, fica Ah, tudo, né? até presente, assim, eu adoro receber presentes úteis. Eu não gosto de nada que eu não vá usar, de fato. Então, Sim. assim, tipo, eu até acho bonito, talvez eu Uhum. ficaria, né, acharia fofinho, por exemplo, ganhar um ursinho de pelúcia. Mas o que eu ia fazer com esse ursinho de pelúcia, gente? Ia acumular poeira aqui em casa, eu não ia poder fazer nada com isso. Aí eu fico tipo, ai meu Deus, é tão bonitinho, tá? Eu fico grata, mas assim, O que que eu vou não sei se fazer? eu quero, Eu não sei adoro o que eu vou presentes fazer. manuais. Eu amo presentes manuais, porque eu acho que aí tem um significado, né? Tem um negócio e tal. Mas eu concordo contigo. E tem muita coisa que você Não, olha, até mais, mas eu amiga, acho tem que que ter função. Tem que tem ter que ter função. função. Se não tiver Tem que ter função, função. eu não sei se eu quero, não. É um negócio meio doido, assim. Sou eu. Não, Sou por isso que eu digo, eu estranha. adoro presente que é coisa de comer. Ah, eu amo, não tem como errar. É você me dar coisa de comer. Ah, meu aniversário. Ah, Thaís, o que tu quer de aniversário? Compre coisa de sushi pra mim. Tá ótimo.
Tá ótimo. Nossa, eu vou ficar feliz pra caralho, entendeu? Não Ah, mas é? tu não vai Eu lembrar, eu também. tiro foto. E aí, isso tudo também é questão de sobre o tema, ainda estamos falando sobre o tema, querendo ou não, Sim. não estamos. O que eu gosto é isso, assim, a gente acaba falando sobre o tema sem Sim, necessariamente falar sobre o tema. é, Porque a gente amplia isso realmente para o nosso dia a dia, o que de fato é útil para mim. Essa leitura, esse curso, ele vai ser útil para mim, eu vou realmente levar algo dali para o meu dia a dia, para a minha vida, para a minha evolução, né, para melhorar o meu dia a dia, ou só vai ficar ali como se fosse um ursinho de pelúcia jogado no campo pegando poeira. Então, é algo muito exatamente. importante de se perceber, de se observar. E quando você tem esse olhar de tipo, ó, eu só vou consumir, ou então vou internalizar coisas que eu de fato vou aplicar, você até evita de consumir coisas que não tá no tempo. Porque a gente tem muita essa mania também. Às vezes a gente consome alguma coisa e diz, ah, isso não é pra mim, ou então, meu Deus, isso é tão difícil. Não, só não é no momento exato de você estar consumindo aquilo ali. E aí, às vezes, você se desmotiva, né, em alguma coisa, só porque não era o momento. Tu não avaliou se, tipo, ah, será que já é pra eu passar por isso? Será que eu já vou saber, né, lidar com essa informação? Então, Verdade. é até um jeito. Sim. Pois é. Gente, está muito bom o papo. Tá gostando, Thaís, do papo? Ah, eu Eu tô adorando. adorei. Eu tô até relembrando muita coisa que eu não tinha. Eu tinha aplicado, mas eu não lembrava. Por exemplo, essa questão da nossa arrumação aqui em casa, do que a gente consome, eu não lembrava que muita coisa eu tinha aprendido quando eu estava vendo e estudando sobre o minimalismo, por exemplo. Se tornou algo tão da prática mesmo, né, do nosso hábito, que eu não lembrava. Então, é maravilhoso, Sim, sensacional. sim. Que massa. Que massa mesmo, assim. Fico muito feliz. Eu espero que vocês que estão assistindo também estejam gostando e curtam, aprendam alguma coisa, coloquem em prática. Mas eu acho que a gente já está na hora de encerrar a live, né? Já tem 1 hora e 26 minutos, quase 1 hora e meia E com muita de live, pergunta. como sempre. Como sempre, a gente se fala pra caramba. Tem que fazer Deixar, uma né, Thaís? A gente maratona. fala com nós todos No aqui. Então é sempre muito bom estar com você, claro. Sempre muito bom estar com você. E desejo muito sucesso nessa nova empreitada Obrigada. desse novo Instagram. Quem não segue, sigam, vão Muito bom. acompanhar, curtam, comentem, compartilhem, né? Realmente façam uso desse conhecimento e ajude também quem realmente deseja ajudar, que eu acho que isso só nos eleva e nos leva para frente, para cima, para a evolução. Sim. Certo? Então, obrigada, amiga. Obrigada Eu pela que agradeço, presença, pelo Bruno. papo. Muito obrigada E por sempre estar ali apoiando os meus projetos. Isso faz muita diferença. Eu valorizo demais, demais. E vamos se digo ajudando. mesmo, digo mesmo. Então é isso, meu povo. Alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Não. Acho que deu aqui. Então a gente fica por aqui e segunda-feira, né? Novamente nesse mesmo horário, eu apareço de novo com um novo tema, com uma nova live. Ok? Então, beijos. Tchau, Thaís. Beijo, meu bem. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. galera. Tchau.